Então, irmãos, como eu estava falando, não adianta você apenas pegar uma parte da Bíblia que te interessa, você vai começar a fazer igual os hereges de antigamente, que tira aquilo que te interessa, né? Tira aquilo que não combina com a sua doutrina e, e acrescenta aquilo que você quer que seja verdade. Foi assim com Marcion de Sinop e muitos outros, e está sendo com muitos outros hoje em dia. Então, o caso de Enoque, irmãos, está fechado. Ou você crê no que a Bíblia fala sobre ele, porque lá em Gênesis fala que Deus o tomou para si, e a carta aos Hebreus afirma isso. Então você tem que abrir a sua mente para entender. Ou você crê nas escrituras sagradas, 100%, que Deus inspirou e guardou ela para que a gente pudesse ter a sua revelação completa, ou você fica nessa aí de acreditar que Deus só inspirou aquilo que você quer que inspire. Ah, o livro de Enoque, esquece isso, irmão. Enoque nem, na época de Enoque, provavelmente nem se tinha escrito ainda. Pode alguém vir me, algum super ultra estudioso do hebraico falar que existia, mas ninguém pode provar isso, que na época de Enoque existia escrita. Mas vamos lá, a questão é, para onde Enoque foi? Foi para o céu e a Bíblia fecha isso. Por que Deus não pode fazer isso? Né? Ah, mas Deus não pode, mas ele não está indo contra a sua palavra. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para mostrar como que é lá no Hades, e ele mostrou. Ele mostrou que há dois compartimentos ali e um abismo no meio. Ele abriu para nós esse entendimento, né? Então ele abre exceções, ele levou Enoque. E quem é você para questionar Deus? Ah, eu não concordo porque lá está escrito que todos os homens vão morrer. Mas e a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Cristo não vão morrer. E agora? Então você vai chegar diante de Deus e vai impor para ele: ah, você errou porque você não deixou Enoque, você fez Enoque não morrer. Deus, ele faz o que ele quer, irmãos. Ele vê e leva quem ele quer. Não, ele não tem fazer a sua vontade. A sua vontade, quando fala a sua vontade, a vontade das pessoas. Ele pode sim, e ele levou Enoque para o céu, conforme as escrituras diz lá em Gênesis 5 e em Hebreus 11, certo? Então está fechado. E a outra questão é Elias, né? Elias foi levado para onde? Vamos ver o que as escrituras falam sobre Elias? Elias é elevado ao céu. Segundo o livro de Reis 2. Aí aqui, ó, no versículo, vamos logo direto pro versículo 9, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil. Pedisse: se me vires quando foram levados de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles andando e falando, e de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. E, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E a outra passagem que fala aqui, que é o que vai entrar em questão, né? Sobre Elias, que eles vão entrar em questão dizendo que Elias não foi arrebatado ao céu, que Elias foi para outro lugar e mais tarde foi visto ali. Só que a Bíblia não diz isso. Aqui tá aquele problema que a gente fala. Às vezes as pessoas, elas tendem a continuar falando quando a Bíblia não fala. Quando a Bíblia não fala, a gente tem que parar. Agora, quando ela nos dá margem, a gente continua. Mas aonde ela cela, aonde ela silencia, a gente silencia também. Olha aqui que foi. Eles vão questionar o que? No capítulo 21 de 2 Crônicas, no versículo 12. Veio numa carta da parte de Elias o profeta que dizia: assim diz o Senhor Deus de Israel, teu pai: não andastes nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a prostituição
a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Portanto, o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas posses. Tu terás grande enfermidade, a saber o mal nas suas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou o Senhor contra Jorão. Pronto. Então aqui, eis a questão. Elias foi elevado ao céu? Foi. A primeira passagem fala que Elias foi elevado ao céu num carro de fogo, né? Bem claro ali. E indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, um cavalo de fogo separou no redemoinho. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu te pergunto, irmãos, qual a dificuldade de entender o que a Bíblia está falando? A Bíblia está deixando claro, bem claro ali, que Elias foi elevado ao céu. Note que nós estamos falando de segundo livro de Reis, e a carta de Elias que chegou, ela chegou, quem nos relata é o segundo livro de Crônicas, falando sobre na época de Jeorão, o rei de Judá. Tenha em mente que se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que essa época ainda Elias estava aqui na Terra. Primeiro que são livros paralelos que contam quase as mesmas histórias. E tem outro porém, mesmo que Elias ainda tivesse essa carta fosse depois, que não é o caso, ainda não teria problema, porque a Bíblia fala o quê? Veio de uma carta da parte de Elias e os profetas, o profeta, que dizia, ou seja, veio uma carta da parte de Elias, não fala que Elias mandou a carta naquele momento, naquele dia, naquela hora. Então pode muito bem ter chegado essa carta após a transladação de Elias. Mas não é o caso aqui nessa carta, né? Essa carta aqui, ela é literalmente na época que Elias ainda vivia na terra. Ele mandou essa carta. E se aqueles questionarem que não tem problema, porque ela pode ter chegado depois, visto como era o processo de antigamente. Então, irmãos, a Bíblia cala, você cala também. A Bíblia fala, você fala. A Bíblia diz que Elias foi levado ao céu. Aí você vai questionar a Deus. Ah, mas ninguém pode morrer, ir para o céu e sem morrer. Tá. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos mortos, certo? Só que muitas pessoas ressuscitaram também no dia que Jesus morreu. E agora? Muitos santos foram vistos na terra, andando entre a terra, naquele dia. Os evangelhos dizem. Eliseu, quando os ossos de Eliseu, aquele soldado bateu nos ossos, ele ressuscitou. E agora? Jesus ele não pode fazer isso, porque ele diz que a primícia a ressurreição primeiro é ele, depois nós. Essas pessoas ressuscitaram também. E agora? Aí o cara pega uma passagem e faz dela um cavalo de batalha. Só que eles se baseiam nessas ideias nos livros apócrifos, livros que não têm nenhuma inspiração divina. Para falar que Elias escreveu o livro, Enoque escreveu um livro, Elias não foi levado para o céu porque, segundo eles, tem que ficar na terra, tem que morrer primeiro, só pode ir para o céu se morrer primeiro. Mas não é assim, irmão. Deus, ele é o autor da vida, ele faz o que ele quer. Se ele vê que pessoas podem ir para lá com ele, ele leva. Quem sou eu e você para dizer que ele não levou Elias e Enoque? A Bíblia fala que Deus fez o enterro de Moisés, e agora? Você sabe onde Moisés está enterrado? Ninguém sabe. Mas a Bíblia deixa bem claro. E a Bíblia mostra que Jesus mostrou Elias e Moisés na transfiguração no monte. Você vai fazer o quê? Vai brigar com Deus? Se eles apareceram ali conversando com Cristo, dá uma resposta. Era o quê? Uma visão? Era fantasma? A Bíblia deixa claro, a Bíblia não fala mais nada sobre isso, só fala que eles apareceram, e eu creio que eles apareceram. Agora, ficar procurando respostas teológicas, que na verdade a teologia é aquilo que atrapalha a compreensão das Escrituras. É você formular ideias a respeito das Escrituras e fechar aquilo ali.
Deus, irmãos, ele tem o poder de fazer o que ele quer. Então, segundo a Bíblia, Enoque foi para o céu e Elias também, né? Então, se eles são as duas testemunhas ou não, eu não sei, não vou dizer que é ou não, né? Até porque o acontecimento lá de Apocalipse ainda é futuro. Sobre profecias a gente pode ter ideias, mas não pode fechar, né? Tem uns que dizem que é as duas testemunhas, é as duas casas de Israel. Eu não tenho esse pensamento. Eu com profecias eu penso duas vezes antes de dar uma resposta fechada. Então é isso, irmãos. Elias foi para o céu e Enoque foi também. Ou, se você preferir, Enoque foi primeiro e Elias foi depois. As escrituras também falam que Jesus desceu às regiões mais baixas. E nem por isso as falsas testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, eles dizem que não existe um Hades, mas existe. Jesus, além dele mostrar ali na parábola do rico e do Lázaro, na parábola não, na história do rico e do Lázaro, Pedro ainda fala que ele desceu, ficou 3 dias no ventre da terra. Lembre-se que no ventre da terra, literalmente ele está dentro da terra, porque os túmulos de antigamente não eram dentro da terra, era numa caverna. Então Jesus ele foi e mostrou para nós, antes dele morrer, ele nos mostrou como era o Hades. E também Elias e Enoque estão no céu, sim. Quer você queira, quer não. Fiquem na paz.